Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série Fim dos Tempos. E hoje vamos dar continuidade a nosso episódio com o tema Segundo Sinal, que é Guerras e Rumores de Guerra. Um dos sinais também que faz parte do livro de Mateus, capítulo 24, que antecede a volta de Cristo e também um dos sinais do fim dos tempos. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você encarecidamente se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, curte, comente, compartilhe, faça com que esse vídeo tenha um número de alcance máximo para que a gente possa estar propagando o evangelho aí de maneira simples e objetiva. Lembrando a todos vocês que nos acompanham, nos seguem nas redes sociais, que essa série e também esse episódio, os episódios que aí nós apresentaremos para vocês, não são episódios aí fazendo apologia a guerras, terrores, ao caos, não. Essa série tem como base e também tem como fins de fazer análise bíblica a respeito das profecias, mostrando a esperança, mostrando os acontecimentos, mostrando os sinais que antecedem o fim e a volta de Cristo, e também encaminhando você para a leitura bíblica, para o estudo da palavra, com o intuito e propósito de edificar a fé de todos, tá ok? Então, você que está chegando agora aí, quero cumprimentar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que você possa ser edificado mais uma vez através desse conteúdo, que tem como objetivo de expandir no reino de Deus e alcançar vidas, e também tirar a cegueira espiritual dos olhos de muitas pessoas, Fazer com que a visão e a mente das pessoas possam se abrir para o estudo da palavra e principalmente para esse tema, essa temática, o fim dos tempos, que é o que tem acontecido. Tá bom? Vamos começar aí com mais um episódio, Guerras e Rumores de Guerras, que é o segundo sinal que Jesus aí pronunciou para os discípulos no Monte das Oliveiras. Ok? Você que está chegando agora aí, você que começou agora a assistir nossos vídeos, a gente tem aí então essa introdução no nosso canal, Ministério Thiago Brito. Temos aí o primeiro episódio, que é a introdução, o segundo episódio aí que fala do primeiro sinal engano, e esse é o terceiro episódio, tá bom? Que é Guerras e Rumores de Guerra. Então vamos começar. Guerras, conflitos globais, terror, o segundo sinal. Baseado em Mateus 24, versículo 6 a 7, a parte A, este estudo explora como guerras e conflitos são sinais proféticos do fim dos tempos. Jesus nos alertou sobre esses eventos como prenúncios de sua volta. Então Jesus deixou bem claro que esses sinais aí que ele estava mencionando aos discípulos no Monte das Oliveiras foi um palco de grandes revelações proféticas acerca do fim ou dos eventos que aconteceriam futuramente. Jesus está deixando claro aos discípulos aí que todos aqueles sinais eram um anúncio do fim. Quando tudo aquilo começasse a acontecer de fato, entrasse em evidência na humanidade, na história, então eles podiam ficar alerta que o fim já estava próximo. Lembrando vocês aí que, independente dos sinais que vieram ou estão aí acontecendo e que vão vir, não é para você ter medo, ficar preocupado, aterrorizado, mas vamos explorar dentro dessa série, desse terceiro episódio, com clareza, simplicidade, mas para que você descanse no Senhor, para que você tenha esperança, porque os sinais estão acontecendo. Isso significa que Jesus vem buscar a sua igreja. Então se prepare, ande preparado, praticando as escrituras e tendo uma vida de santidade. Ok? Mas esse conteúdo com o objetivo de explorar os sinais é para a conscientização. Ok? Então vamos para o próximo slide, está aí na sua tela. Tá? Entendendo o texto original.
Porque o Antigo Testamento ele é escrito em hebraico. O Novo Testamento ele já é escrito no grego. Então, como a gente está tratando aqui do Novo Testamento, embora alguns episódios aí vão falar um pouco do Antigo Testamento também, que existem algumas profecias aí que estão relacionadas ao fim dos tempos, mas hoje vamos aqui tratar do Novo Testamento. Então ele está trazendo para nós, vamos entender o texto original. Então temos que pegar da raiz, que é o grego, e vamos transliterar, vamos traduzir para a nossa linguagem português, tá ok? Aqui, ó, polemos, que significa uma palavra grega, transliterada, e transliterada para o português significa guerras. Tá? Conflitos armados declarados entre nações ou guerras civis. Esse aqui é o significado de guerras. Tá bom? Vamos para o próximo aqui. Nação contra nação. Vamos ver o significado. Conflitos étnicos, raciais, religiosos entre povos. Entendeu? Então, nação contra nação. Então, guerras, conflitos armados declarados entre nações ou guerras civis. E nação contra nação, conflitos étnicos, raciais e religiosos entre povos. Tá ok? Vamos para o próximo aqui. O significado de rumores de guerras. Tá? Tudo isso a gente trouxe do original para vocês entenderem melhor de uma maneira simples. Notícias, tudo que aparece na mídia acerca de guerra. Previsões, análise de geopolítica, analisando o que pode acontecer, as previsões, o que talvez irá acontecer. Ameaças, é um tipo também de rumores que a Bíblia descreve. Tensões e terrorismo também são um tipo de rumores de guerra. Essa é uma análise, né, acerca do versículo bíblico. Nós estamos aí fazendo e extraindo aqui para vocês de uma maneira simplificada, para que não venha a ter dúvida. Próximo. Reino contra reino. Confrontos entre governos, alianças políticas, sistemas e sistemas mundiais. Entendeu? Então, cada tópico aqui ele tem um significado que está contido no Guerras e Rumores de Guerra para você entender melhor. Ok? Profundidade profética. Preste bem atenção nisso aqui. O espírito do anticristo já está no mundo. O espírito do anticristo. Já está no mundo o espírito do anticristo. Entendeu? 1 João, capítulo 4, versículo 3. E está dizendo que o espírito do anticristo já está no mundo. Já está totalmente no nosso sistema mundano, no mundo onde a gente vive, no sistema planetário. O espírito dele já está preparando o cenário para que o anticristo possa se manifestar em carne e osso. Então, desde a época de Paulo, desde a época de Cristo, Jesus havia falado. O espírito dele já, né? Na época de Paulo, principalmente, ele falava que o espírito do anticristo já estava presente. Estava preparando o cenário. Ele viu como se fosse uma introdução. Vamos preparar o cenário para quando se manifestar o profano, o anticristo, né? Aí as mentes, as redes sociais, né? O sistema político, o sistema social, todos os sistemas aí, né? Sistema bancário, todos os sistemas do mundo possam estar preparados para receber, mas só vão estar preparados porque o espírito dele vai preparar as mentes, entendeu? É igual quando se lança um filme. Eu não vou falar aqui o nome do país, mas a maior produtora de filme de entretenimento que a gente todo mundo conhece daquele lugar lança um filme. Quando ela lança um filme de tecnologia, de filmes de heróis, que tem a tecnologia nas roupas, algum tipo de celular ou de carro avançado que a gente ainda não viu ou não ouviu falar, é porque eles estão preparando a nossa mente para que no futuro breve eles possam lançar de fato aquilo para que a humanidade não venha se chocar.
Existem alguns filmes aí da inteligência artificial no filme antigo, daquele ator bem famoso, né, que eu não vou falar o nome para a plataforma não banir, que ele faz como se ele fosse um robô. Então ele vem para destruir uma inteligência artificial. E naquele tempo não existia inteligência artificial. Não tinha sido apresentada à humanidade. Mas através dos filmes, eles preparam a mente das pessoas para que nessa atualidade que nós estamos inseridos, pudéssemos receber inteligência artificial nos computadores, nos celulares, em todos os sistemas. Então ela vai estar dominando, entendeu? Conquistando seu espaço aos poucos. Tá entendendo? A mesma coisa é de uma maneira diferente, analisando a profecia bíblica, a mesma coisa é o espírito do anticristo, de uma outra maneira. O espírito dele vem predominando, preparando o cenário para quando ele se manifestar, as pessoas não ficarem com a mente chocadas. Mas, porém, nós que somos cristãos e fazemos o estudo da palavra, lemos a palavra, analisamos as escrituras e como de fato estamos analisando aqui a escritura bíblica, né, que se trata em relação ao fim dos tempos e à volta de Cristo, então a gente estamos fazendo o quê? Se preparando não para estar com o anticristo, não. Estamos se preparando para a volta de Cristo, mas sabendo que antes que Jesus volte buscar sua igreja, haverá sinais, né? Haverá evidências, sinais que já se manifestaram, estão se manifestando e alguns sinais vão se manifestar. Então é preciso estar o quê? Alerta, como Jesus disse aos discípulos, atento para que ninguém vos tire do caminho da verdade. Entendeu? Mesma coisa, o espírito do anticristo já está há muitos anos. Então ele vem de uma maneira manipulando mentes. Entendeu? Então é muito cuidado com o que você assiste, analise as escrituras, fique alerta e atento. Também é uma dica, preste atenção muito no cenário geopolítico, ok? Vamos aqui. Propósito destrutivo, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Que é o versículo de João 10:10 fala, o ladrão ele vem. As únicas intenções do ladrão é roubar, matar e destruir. Fazendo análise desse versículo bíblico, que está atrelado ou vinculado com o anticristo, com os fins dos tempos, é o que ele já tem feito e está fazendo. Mas para que você não fique aterrorizado, não fique com medo, tenha a sua vida pautada na Bíblia, na palavra, em oração, porque Jesus é a esperança. Se você construiu a sua casa sobre a rocha, se você é uma pessoa que tem a sua vida com Cristo, alinhada com o céu, você não precisa ter medo. Porque o ladrão, ele não vai entrar na sua casa, ele não vai roubar, ele não vai te matar e não vai te destruir. Porque você tem uma aliança com Deus, você está esperando o noivo vir buscar. Você está protegido e coberto pelo sangue de Jesus. Vamos ver as manifestações. Guerras e terrorismo são manifestações deste espírito que prepara o cenário com confusão e morte. Vocês entenderem aqui? As manifestações. Então aqui deixa bem claro. Quais são as manifestações desse espírito anticristo? Guerras, terrorismo. Também essas manifestações vão preparar o cenário. E também é a confusão e a morte. Essa é uma das evidências. Durante muitos anos a gente temos visto, né, dia após dia, anos após anos, isso acontecer. Guerras, confusão e morte. Mas para nós que somos salvos, nós estamos blindados contra esse tipo de coisa, né? Porque o anticristo, ele vem causando todas essas manifestações. Mas para você que é um crente salvo, você pode estar livre das confusões. E mesmo se passar, você não vai passar sozinho. Cristo está com você.
Tá entendendo? Então, para que você entenda melhor, né, a gente já acabou de falar que o Espírito Anticristo está preparando o cenário. E nesse preparado cenário, ele vai ter algumas manifestações. Primeiro, ele vem preparar, o espírito dele prepara o cenário mundial, global. Segundo, ele tem um propósito destrutivo. Ele tem um propósito. Ele não anda sem propósito, ele não faz as coisas sem propósito. Ele tem um propósito. Qual é o propósito dele? João 10:10. O ladrão veio, ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Terceiro, ele vai fazer as suas manifestações, né? Que aqui eu detalhei: guerra, terrorismo e confusão e morte. Então essas são as evidências que o Espírito dele já está presente, está se manifestando. Mas para nós que somos salvos em Cristo Jesus, para nós que temos uma vida diária, que estamos pautados na Bíblia, que o nosso fundamento é a palavra, nós não devemos ter medo, meus irmãos. Nós não devemos nos preocupar, ficar aflitos, correr, tentar fugir, não. Vamos ficar em paz, porque Cristo é a esperança da igreja. Quando tudo isso estiver acontecendo, ou de fato já está acontecendo, devemos ficar atentos, porque Jesus está prestes a vir buscar a sua igreja, ok? Vamos passar para o próximo slide. Aqui vai detalhar para vocês, aí na sua tela que você está vendo aí, teu smartphone, teu computador, tablet, notebook, conflitos históricos, conflitos de antigamente e os conflitos atuais. Porém, eu não vou aqui citar muita coisa para não ser banido ao falar nome de países, algumas coisas, entendeu? Mas está aí para você ler e observar. Conflitos históricos. 70 anos depois de Cristo, guerra judaica, destruição do templo em Jerusalém. Idade Média. Guerras cruzadas por domínio religioso e político. Né? De 1914 a 1945, guerras mundiais com milhões de pessoas, entenderam? E de 1947 a 1991, Guerra Fria, concorrida armamentista e ameaças, né? O restante da palavra você vê ali, na frase. Então aqui está dando um panorâmico histórico de que guerras não está acontecendo somente nessa atualidade, mas elas vêm acontecendo desde os tempos bíblicos. Você pode pegar lá dentro de Gênesis e Apocalipse, está repletos, né? Essas coisas aí, guerras sociais, conflitos raciais, né? Guerras civis, nação contra nação, reino contra reino. Então vem acontecendo desde os tempos bíblicos. Então isso veio de geração em geração até nas nossas atualidades e alguns anos atrás. Tem algumas, vou colocar aqui a palavrinha GM, que você vai saber o que é. Teve a primeira GM e a segunda GM. Entendeu? Foi de maior proporção, maior escala. Entenderam? Aí ele está deixando que ainda irá acontecer mais coisas. Está acontecendo, então isso que está acontecendo, principalmente na nossa atualidade, faz parte dos sinais, que é o segundo sinal que Jesus menciona e descreve para os discípulos no Monte das Oliveiras, guerras e rumores de guerras. Tá entendendo? Esse análise, nós estamos fazendo aqui geopolítico da história bíblica, das guerras bíblicas e das guerras atuais, é o que está descrevendo aqui. Né? É o que está transpassando para a gente aqui, que isso já aconteceu, acontece, e para que se cumpra as profecias, vai acontecer. Eu quero que você entenda que, independente de qualquer coisa, os sinais vão acontecer, mas nós que estamos firmes em Cristo, jamais poderemos se abalar por essas coisas, entenderam? Vamos passar para o próximo slide. Guerras atuais de 2025. Aí tem os nomes dos países para vocês poderem ler, tá? Tem aqui o conflito com risco de escala global, ligado às profecias do fim. Se eu falar, nesses tempos que nós estamos vivendo, muitos sinais estão em sincronia, em conjunto, acontecendo do mesmo tempo, de uma mesma medida, com mais intensidade a cada tempo que passa. Tem um conflito, né, naquele país, esses tipos de acontecimentos ali que vocês estão vendo. Tem o país do pudim,
né, daquele país que está, entenderam? Com aquele outro país. Tem também aquele outro país, o dragão vermelho, está lá embaixo. Entenderam? Então, tudo isso faz parte do sinal. Para você que está chegando agora aí, eu não vou ler ali. Algumas coisas eu vou evitar de ler, mas vou deixar aqui para vocês lerem, para que a gente não possa sofrer algumas restrições aí, tá bom? E também, tudo isso faz parte. Então, esse tipo de situação, esses sinais, ele vem na sincronia. Assim como Jesus mencionou a respeito de uma mulher que vai dar luz a um filho. Que a cada vez que vai chegando o momento dela dar luz, as contrações, elas começam a acontecer com maior escala, em curto prazo de tempo, de uma maneira mais intensa. Então, a mesma coisa são os sinais do fim. Eles vão acontecendo de uma maior escala, em conjunto, em curto espaço de tempo, com mais intensidade. Tá? Vamos aqui para as possíveis G futuras. Domínio do anticristo. Surgimento do falso pacificador após caos global. Aqui está dizendo que ele vai chegar um momento que ele vai se apoderar. Entendeu? Ele vai manifestar de uma maneira pacífica. Ele vai começar a se apoderar. Porque como que ele vai ganhar muitas pessoas ao seu favor se ele chegar transmitindo quem verdadeiramente ele é? Quem verdadeiramente ele é não vai agradar muitas pessoas, não vai agradar praticamente a todos. Né? Só aqueles que são seus seguidores. Mas ele precisa chegar de uma maneira pacífica, uma maneira amiga, conquistando corações, mentes. Entendeu? Porque as pessoas são muito por isso aqui, pelo ver, pelo físico. Então ele vai fazer coisas físicas, milagres que são coisas ilusórias. Muitas pessoas vão ficar presas a esse tipo de manifestações. Tá? Ele vai chegar de uma maneira mais pacífica, mas só que a Bíblia descreve ele como um falso. Ele vai transmitir uma coisa que ele não é. E depois de 3 anos e meio, aqueles que estiverem aqui vão ver que ele não era aquilo que ele se manifestou ser quando ele apareceu em público ao mundo todo. Entendeu? E aí que ele vai causar aquele caos global, entendeu? Essa análise aqui dessa profecia bíblica é o que está descrevendo para nós aqui. Segunda parte é guerras tecnológicas. Aqui é um ponto chave, que eu tenho visto muita coisa aí sendo manifestada. Guerras tecnológicas, conflitos digitais paralisando países inteiros. Então, tem muitas coisas aí, alguns tipos de, vamos dizer aqui, fazendo análise da profecia bíblica, uma análise a respeito de guerras tecnológicas. Tem um tipo de armamento que eles estão aí, já existe, não vou falar o nome, um certo tipo de projeto, mas que faz com que o clima e o tempo mude, entendeu? Causando desastre em alguns países, em alguns lugares e ambientes. Isso é um tipo de guerra tecnológica. Conflitos aí digitais. Temos a guerra cibernética, que é, entendeu? Que é aquelas pessoas que conseguem infiltrar nas redes aí, nos IPs, nos computadores, aí conseguem fazer. É um tipo de guerra cibernética que faz parte da tecnologia, entendeu? Tem um armamento militar que eu já pude presenciar e ver também na plataforma, que ele é parecido com aquela roupa de ferro daquele personagem daquele filme, daquele país, o Dragão Vermelho. Vocês sabem qual eu estou falando, me referindo, tá bom? Ele é semelhante. A pessoa voa como se fosse aquele outro personagem. Por isso que eu disse a respeito dos filmes. Aquela indústria daquele país que se afirma ser indústria de entretenimento, não é entretenimento, são controladores de mente. Entendeu? São controladores de mente. Então, quando é trazido um filme igual daquele personagem, que é um super-herói, que tem aquela roupa, né? Totalmente blindada, que consegue voar, fazer isso e aquilo, é porque eles já criaram aquilo, estão testando, foi feito o protótipo, estão ali fazendo os reparos finais
para que quando esse tipo de filme ele cria uma certa fama, porque teve uma certa fama de uma escala global, todo mundo que vê gosta, a mente das pessoas já estão preparadas. Aí, quando passa alguns anos, eles veem o momento certo, que a mente das pessoas já estão preparadas, eles lançam, principalmente em bases aí, militares aí, se possivelmente surgir algo de grande escala para que eles possam usar, né, em favor ao seu território, à sua nação. Entenderam? Então existe muito isso aí. A tecnologia tem sido algo muito vasto e que tem aumentado muito. Esses dias também eu estava vendo na plataforma, eu lembrei agora, eu esqueci, ia acabar passando no próximo slide, mas eu lembrei que existe uma capa invisível para você que acha que aqueles desenhos, séries e alguns seriados, programas de televisão do Homem Invisível era apenas uma ficção ou então coisa ilusória, imaginação surreal. Eu quero falar para vocês, aquilo hoje em dia já existe. Para você que não acredita, existe. Então você procurar na plataforma aí, capa invisível de guerra, naquele país dragão vermelho. Já existe. Eu vi a pessoa numa moita no meio do mato. E essa capa, ela é totalmente digital. Ela é tipo um manto que na hora que essa pessoa se cobre, como se ela tivesse com lençol, ela se cobre, a capa ela camufla o mato. Aí uma pessoa que passa pelo caminho não consegue ver que ele está com a capa, consegue ver todo o mato. A tecnologia dessa capa, ela se camufla e ela como se ela copiasse o mato que estava em volta dela e se embutisse no meio do mato. Fica igualzinho o mato, você nem fala que tem alguém ali. Que é um armamento bélico para homens de G, né? Que gostam aí de defender o seu território aí. Entendeu? Ele fica totalmente visível. Quando eu vi aquilo, eu fiquei espantado, boca aberta. Falei, nossa, o que era apenas desenho, filmes de ficção, filmes de super-herói, hoje já existe. Por isso que eu falo, aquela indústria não é indústria de entretenimento, mas é uma controladora de mente. Então, para que você fique atento aí nessa análise dessa profecia, é muito bom você analisar a palavra, porque a palavra, ela lá 2.000 anos atrás já falava de coisas que iriam acontecer 2.000 anos na frente. Para você ver o poder de uma profecia verdadeira. Então você não deve ficar com medo sobre isso, não. Você não deve ficar apavorado, aterrorizado, não. Você deve ficar alegre, convicto e confiante, porque se isso já está acontecendo, se realmente existe tudo isso que eu detalhei aqui e descrevi para você de fato, então o nosso Senhor e Salvador está próximo para nos buscar. Conflito pelo terceiro templo. Isso aqui é algo muito polêmico. Construção em Jerusalém provocando AG. Entenderam? Ou, quando eu falar Terra Prometida, vocês vão saber que país se refere, tá? Conflito pelo terceiro templo. Vamos lá. Existe uma profecia que fala acerca da novilha vermelha. Eu não vou trazer muita coisa detalhada aqui agora, porque senão o vídeo vai ficar extenso, mas nessa série a gente conseguir incluir nessa série a respeito dessa profecia e algumas coisas a respeito sobre o terceiro templo, tá bom? O que acontece? Da novilha vermelha, a profecia da novilha vermelha, que essa novilha vermelha ela serviria para purificar o templo, para purificar ali o terreno onde seria erguido o terceiro templo. E a gente sabe que quando erguer o terceiro templo, né, já estiver completo, ali o anticristo já vai estar presente, né? Mas graças a Deus que a gente não vamos estar aqui para ver isso. A gente vamos estar no céu de luz. Mas a respeito dessa profecia, que as novilhas vermelhas, elas não poderiam ter defeito, mancha, elas deveriam ser perfeitas em tudo. E durante muitos tempos, lá na Terra Prometida, os líderes religiosos vêm sondando isso ao torno do mundo todo, os lugares onde poderia ter essa novilha vermelha. Já aconteceu de várias novilhas vermelhas eles acharem, mas quando forem analisadas pelo sacerdote, havia algum tipo de defeito, mancha, que elas não passavam no teste. Mas um país do Texas,
acho que foi em 2023, um rapaz criou, e algumas pessoas dizem aí, alguns estudiosos da área dizem que ele foi criado geneticamente, essas novilhas vermelhas, e elas deu certo porque elas nasceram perfeitas, sem mancha nenhuma, sem defeito algum. E aquele outro povo que, como eu posso dizer, que do Oriente Médio, que não é muito, sim, não gosta muito do povo da Terra Prometida, entenderam? Não associa muito com o povo da Terra Prometida, não simpatiza muito com o povo da Terra Prometida. Eles têm conhecimento dessa profecia das novilhas vermelhas, e quando chegassem as novilhas vermelhas, o povo da Terra Prometida iria fazer o ritual de purificação do lugar onde seria construído o terceiro templo. Preste bem atenção. O lugar onde deve ser construído o terceiro templo é onde tem um templo da Láxias, a deusa do povo do Oriente Médio, daquele pessoal lá do turbante. E lá é o lugar onde exato deveria ser construído o terceiro templo do pessoal da Terra Prometida. E o que acontece? E quando eles souberam que o povo da Terra Prometida havia achado as novilhas vermelhas que estavam ali se desenvolvendo, crescendo no Texas, e foram enviadas para a Terra Prometida, que aconteceu aquela situação, né, do ano 2023, no mês de outubro, lá na Terra Prometida, que foi algo, né, não agradável, da faixa dos gases, para não falar de outra maneira. Foi por isso que esse é um dos motivos que aconteceu aquilo. Porque eles não queriam que o templo deles fosse derrubado, da deusa Láxias. Então surgiu esse acontecimento. E as novilhas vermelhas estão lá, estão sendo cuidadas, analisadas, entendeu? Que possivelmente, até os dias de hoje, na nossa atualidade, elas estão preparadas para oferecer o sacrifício, para purificar o templo, purificar o lugar onde vai ser construído o templo. Entendeu? Então o conflito pelo terceiro templo se encaixa nisso. Esse é um dos motivos porque há essa divergência, vamos falar assim, essa divergência entre esses dois países e outras coisas também, muitas coisas, né? Porque isso não é de agora, vem desde os tempos antigos. Tá bom? E isso pode chegar a uma GM de grande escala por causa desse terceiro templo. Pode chegar a algo de grande proporção. Porque nós vemos aí acontecimentos aí que a gente achou que não, agora vai acontecer, mas não, né? Mas por causa desse terceiro templo pode acontecer, e querendo ou não é uma profecia bíblica, que nós estamos fazendo análise dessa profecia bíblica, é o que a Bíblia diz, né? O estudo da teologia e da profecia bíblica diz, está aí descrito aí na palavra, entendeu? Então, é o que de fato realmente pode acontecer. Mas analisando tudo isso, esse tipo de acontecimento, provavelmente a gente não vai mais estar aqui. De acordo com os estudos, a visão pré-tribulacionista, quando esse terceiro grande templo aí, lá da Terra Prometida, estiver pronto, aquela pessoa, o antes, vai estar aqui, mas a gente não vamos estar. Então não precisa ficar preocupado. Não precisa ficar com medo. Não precisa ficar aterrorizado. Porque a nossa esperança, como eu digo aqui a quase todo momento, ela é viva. Ela nos protege, ela nos guarda. E é por isso que ele vai voltar para nos buscar. Para que nós pudéssemos ser poupados desse processo aí que não é agradável, porque nossa vida aqui constante já é um processo que passamos por altos e baixos, então estamos sendo provados a todos os momentos, né, até a vida do Senhor. Para isso devemos estar preparados e alerta e atento às profecias bíblicas, tá, ok? E tem essa G aqui embaixo, o último aqui, tópico aqui, é a aliança do país do pudim e do país do turbante, né? A do Oriente Médio contra a Terra Prometida ali, que é o último tópico aqui, entendeu?
que, de fato, quando isso acontecer, vai ser algo de grande proporção. Mas agora eu não vou tratar muito disso, porque eu tenho um conteúdo, para você não perder, eu tenho um conteúdo a respeito disso, desse último tópico, que eu vou deixar aqui. Vamos fazer o vídeo aqui na nossa série Fim dos Tempos, tá ok? Vou deixar aqui para vocês que eu quero dar uma ênfase maior para ele, tá? Vai ser até um vídeo um pouco mais longo quando a gente falar dele, tá bom? Vamos para o próximo tópico. Revelações teológicas e espirituais. Vamos lá. Primeiro, estratégia satânica. Satanás usa guerras para enfraquecer a fé e semear medo. Quem é que não tem medo dessas coisas? Todo mundo tem, mas você não deve ficar com medo, porque medo é uma das estratégias que o inimigo usa para enfraquecer a nossa fé. Tá? Usa para enfraquecer a nossa vida espiritual. E uma vez que ele consegue enfraquecer, ele consegue entrar na pessoa, porque isso provoca um certo tipo de brecha. Tá entendendo? Então você não precisa ter medo com os fatos e os sinais das profecias bíblicas estão se cumprindo. Inevitavelmente elas vão se cumprir. Não há quem impeça, elas vão se cumprir. Mas nós precisamos estar firmes no Senhor Jesus, porque é Ele que nos protege. Independente se acontecer algumas coisas antes da volta dele que está acontecendo, não fique com medo, não fique ansioso, não fique apavorado, aterrorizado, porque Ele é quem nos garante a vitória. Tá bom? Então você precisa aí ter uma convicção que você não precisa ter medo. Medo é uma arma do inimigo para tentar enfraquecer. E como que ele não consegue enfraquecer a nossa vida? Orando, meditando, tendo uma vida da palavra, tendo uma vida de santidade. Dores de parto. As guerras não são fim, mas as dores de parto foi o que eu expliquei aqui em alguns slides anteriores. Quando uma mulher está prestes a ter a luz a um filho, ela começa a sentir dores de parto, que é as contração, e elas começam a sentir as dores mais intensas, que está chegando a hora dela dar a luz. Entendeu? E quando vai chegando o momento, as dores vão ficando maiores, mais intensas, e vão se manifestando em curto espaço de tempo. Então é o que a Bíblia descreve a respeito dos sinais do fim. Que os sinais vão sendo manifestados cada vez mais em curto espaço de tempo, com mais intensidade, que é o que está acontecendo. Que descreve Mateus capítulo 24 e versículo 8, essa análise bíblica aí. Tá? Vigilância. O crente deve vigiar e se santificar e não se desesperar. Foi o que eu acabei de falar. E muitas pessoas aqui não estão atentas para esse tipo de detalhe. Você não deve se desesperar, mas você precisa, nós precisamos nos santificar, porque isso é um preparo para quando Jesus voltar, nós sermos arrebatados e levados aos céus para morar eternamente com Ele. Entendeu? Então é a preparação. Devemos vigiar. O que é vigiar? Ficar atento contra toda astúcia cilada do inimigo. Mentiras que vêm camufladas de verdade, parecendo que é verdade, mas não é. São astutas e ciladas. Então devemos vigiar, nos santificar e não se desesperar. Sinais dos tempos. Jesus ensinou a usar guerras como sinais do fim do tempo. Ele poderia colocar mais outros tipos de sinais, né? Ou poderia ter deixado as guerras de fora. Não tem incluído nessa lista que ele descreveu aí em Mateus 24, no Monte das Oliveiras, para os discípulos, como sinais. Poderia ter colocado outras coisas, porque embora guerras já aconteciam antes da volta de Jesus, no tempo de Jesus, depois que Jesus foi para o céu, e ainda continua acontecendo. Mas ele não. Ele colocou guerras como sinal do fim. Então fica aí um alerta que guerra é um sinal do fim, mas você não precisa se desesperar e nem ter medo, tá bom? Mas sim se santificar no Senhor. Vamos aqui para o nosso penúltimo slide. O que a igreja deve fazer? Tá aí um alerta para você que está em dúvida. O que eu devo fazer com tudo isso que está acontecendo, com os sinais que estão sendo manifestados na nossa atualidade? Qual é a atitude em relação a isso que eu devo tomar?
que eu devo agir. Vamos lá. O que a igreja deve fazer? Discernir os tempos. Primeira coisa. Estar espiritualmente acordado e atento aos sinais proféticos, que é o que eu sempre falo aqui nos episódios. Fique alerta, analise as profecias, olhe os noticiários, olhe o cenário geopolítico, olhe o que está acontecendo em volta, olhe o que está acontecendo globalmente e vai para a Bíblia, vê o que a Bíblia diz a respeito disso, vê o que a Bíblia fala a respeito disso. Analise a palavra, analise as profecias, que é o que nós estamos fazendo aqui, analisando as profecias. Não estamos fazendo apologia à guerra, ao terrorismo, não. Estamos analisando as profecias para que a minha vida, a sua vida seja edificada no Senhor, ok? Para que nós possamos ter sabedoria, discernimento e estar atento com os olhos abertos. Precisamos discernir os tempos. Estar espiritualmente acordado, atento para os sinais. Então, a cada momento, a todos os dias, está sendo manifestado o sinal. Entendeu? Na sociedade que nós convivemos, está sendo manifestado o sinal, que a Bíblia menciona. É só você parar, observar e ficar atento e abrir a sua Bíblia. Está cheio de poeira. Ok? Ore pela paz. Nós não fazemos apologia à guerra, não. Nós recomendamos e também utilizamos desse tópico aqui, principalmente que a Bíblia fala. Ore pela paz. Devemos orar pela paz. Independente se o que a Bíblia fala vai acontecer e realmente vai acontecer, vamos sempre estar orando pela paz. Ok? Interceder pela paz mundial sem ignorar os sinais dos tempos. Não é que você vai interceder pela paz global, assim, vou interceder, mas não vai acontecer nada. Você está enganado. Entendeu? Mas você deve ter uma consciência, uma maturidade espiritual e entender que, independente aconteça o que acontecer, vou fazer o meu papel de cristão, orar pela paz global, orar pelos países, orar pelos estados, orar pelos governos, orar pela sociedade, orar pelos vizinhos, orar pelos políticos, orar pelos líderes religiosos, mesmo que não seja da sua crença, da tua religião. Ore, porque é o seu dever como cristão. Ore pela paz em todos os sentidos, tá? Mas não ignore o sinal dos tempos, porque ele realmente de fato irá acontecer. Terceiro, anunciar o evangelho, proclamar a mensagem da salvação com urgência renovada, proclamar a mensagem da salvação, né, da prosperidade. Prosperidade é uma consequência na vida do crente que obedece os mandamentos. Deuteronômio 28. Lê lá. Começa com obedecer. Se tu obedeceres, entendeu? Se você cumprir os mandamentos, começa com a obediência. Obedeceu, aquilo que vem a seguir é consequência. Não deve se preocupar com isso. Mas a Bíblia, a mensagem cristocêntrica, a mensagem central do Calvário, dos Evangelhos, de toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é salvação. O propósito principal que Jesus veio para curar, para transformar, libertar, veio para perdoar, veio para ensinar a respeito do reino, mas o principal propósito que Jesus veio é salvação, porque ele foi no meu lugar, no seu lugar, e deu a sua própria vida em troca da nossa, para que ele pudesse ir entregar o seu Espírito ao Pai ao terceiro dia, ressuscitar, para que eu e você pudéssemos ter salvação, para que o preço da cruz que foi pago não é para ter uma vida de riqueza. Isso é consequência. Se você estudar, correr atrás e obedecer, e Deus achar por graça e misericórdia você ter, você vai ter. Se não, não. Tu vai ganhar um salário mínimo, tu vai ganhar um pão de cada dia, tu vai viver bem, porque prosperidade também não quer dizer que é riqueza. A prosperidade é a ausência de necessidade. Tem pessoas que sobrevivem com um salário mínimo aí, paga a conta, faz compra o que tem para comprar e não sobra dinheiro. Ausência de necessidade. Mas muitas pessoas confundem o centro do evangelho, que é o propósito de salvação. Jesus veio, o preço que realmente foi pago na cruz, de salvação, vida eterna. Então não confunda as coisas. Achando que, não, o preço já foi pago, não precisa orar. Que não precisa orar, a Bíblia manda orar, rapaz. O preço lá que foi pago é de salvação, não foi escada de sucesso, degrau de fama, não. Salvação, que vem acima de tudo. Ok? Deixa eu acelerar aqui, que senão esse vídeo vai ficar uma eternidade. Vamos lá para o próximo. Proclamar
a mensagem da salvação. Então, para você proclamar, é você falar que Jesus salva e liberta. A maior mensagem do Evangelho é essa: salvação. E você não precisa ser um pregador, uma pessoa formada em teologia, não. Você precisa entender que o ID é para todos. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Falar do amor de Jesus, que Ele salva, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele liberta, perdoa. A maior mensagem é essa. O próximo: prepare-se, preparar-se. Estar pronto para o arrebatamento da igreja. Aqui que o bambu entorta. Porque nós devemos estar preparados para o arrebatamento, que pode ocorrer a qualquer momento, a qualquer instante. De fato, até esse exato momento, nessa data, nesse ano, nesse horário, que eu estou gravando essa série aqui, esse terceiro episódio da nossa série Fim dos Tempos, ele ainda não voltou, mas daqui a alguns segundos. Talvez agora, ou nesse dia, ou nesse ano, ele não venha para todos, igual disse na Bíblia, mas ele pode vir para mim ou para você. E aí? Onde você vai passar a eternidade? Se você fechar os olhos agora, qual lugar você vai estar quando você abrir os seus olhos do outro lado? Então é bom refletir nisso. Então esteja preparado para o arrebatamento. Não fique com medo das profecias bíblicas. Isso é apenas uma análise para que você possa despertar no Evangelho, para que você possa cumprir os mandamentos, para que você possa seguir as coisas de Jesus, levando a sério, ter caráter, ter responsabilidade com as coisas de Deus. Muitas pessoas não estão tendo. Então prepare-se para o Evangelho. Como eu posso me preparar? Lendo a Bíblia, se jejuando, se consagrando, tendo uma vida de santidade, praticando a palavra de Deus, palavra do crente, se ensina ou não, fugindo da aparência do mal, saindo da roda do escarnecedor, honrando pai e mãe, amando o Senhor, só seu Deus acima de todas as coisas. Não fará para si estátuas, não. Adora somente a Deus, amando ao próximo como a ti mesmo, negando a si mesmo, pegando a sua cruz e seguindo a Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Seguindo os mandamentos. Entenderam? Embora mesmo seguindo, praticando tudo isso, podemos errar sim, falhos somos. Mas a misericórdia do Senhor, quando você se arrepende, a misericórdia dele te cobre. Ela entra na sua vida. Então é necessário arrependimento verdadeiro. Arrepender não é só lágrimas. Lágrimas é uma consequência do arrependimento. Arrependimento é não praticar as mesmas coisas que desagradam a Jesus. Tá ok? Vamos para a nossa conclusão. Está aí na sua tela. Chegando a mais um fim aí, né? Da nossa série, do episódio. Prenúncios espirituais. As Gs são mais que eventos políticos, são sinais do fim. Então aqui está descrito. São sinais do fim. Segundo, tabuleiro profético. As peças estão se movendo conforme previsto nas Escrituras. Entenderam? Então tudo está conforme um tabuleiro. As peças estão se movendo. O tabuleiro de xadrez, que eu não tenho muito conhecimento, tem um peão, tem a dama, tem um rei. Cada um tem um poder de derrubar a peça da pessoa oposta. Entendeu? Cada um daquele tem um poder, uma vantagem a mais sobre a peça que está oposta. Entendeu? A mesma coisa é, as peças estão se movendo, então as peças vão se mover. Cada sinal vai mostrar o seu efeito. Entenderam? O rei está voltando. A cada conflito é uma trombeta espiritual anunciada pela volta de Cristo. Então ele está dizendo, ele está voltando. A Bíblia diz que ele está voltando. Aqueles que realmente no seu verdadeiro evangelho estão dizendo, ele está voltando. O Espírito Santo tem incomodado e dizendo a todos, através de ensino, louvor, palavra, aconselhamento, que ele está voltando. Então a cada sinal que nós estamos vivenciando nessa atualidade, e que já se foi, que está acontecendo, o que há de vir, está anunciando o quê? Que ele está voltando. Mateus 24 está anunciando que ele está voltando. A cada sinal que ele está descrito, Mateus 24, você vai ver que ele traz para nós, descreve para nós que Jesus está voltando. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Chegamos aí a mais um final da nossa série, de mais um episódio, terceiro episódio, Guerras e Rumores de Guerra.
Lembrando a todos vocês que isso aqui não é uma apologia às guerras, não, ao terrorismo também não, mas isso aqui é uma análise bíblico-teológico acerca dos sinais do fim, visando que, querendo ou não, as profecias vão se cumprir, mas que a esperança da igreja, a minha esperança, sua esperança se chama Jesus, e em breve ele voltará para nos buscar. Não é motivo de tristeza, pânico ou terror, não. É motivo de alegria, porque nós que somos salvos e acreditamos na visão pré-tribulacionista, vamos ser retirados para a glória do Senhor Jesus e morar com ele no céu. Eu peço aí para vocês aí que antes de finalizar esse vídeo, você que pode se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, curte, comente, compartilhe e até o próximo vídeo, graça e paz, até o próximo episódio, ok? Um abraço.